É possível que no final desta sessão a esmagadora maioria das bancadas deste Parlamento tenha contribuído contra a vontade dos portugueses e os interesses de Portugal mergulhar o país numa profunda crise. Se o fizerem, demonstram total ausência de sentido de Estado e total irresponsabilidade. Demonstram que, quando lhes interessa, mesmo com um Parlamento tão fragmentado, conseguem criar as condições necessárias para que o resultado seja o que interessa aos seus jogos partidários, às suas agendas egoístas, aos seus interesses particulares, sobrepondo-os à própria vontade dos portugueses. De um lado, e obviamente estou a falar do Governo, do Primeiro-Ministro, da bancada do CDS e do PSD, aqueles que nos trouxeram até hoje com insistência nesta moção de confiança que podia ter esse desfecho. Sabiam disso e insistiram. Do outro lado, estão aqueles, e falo do PS, que avançaram com a Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo que queriam explicações, mas invocam ao mesmo tempo uma posição tomada há mais de um ano, em termos genéricos, sobre moções de confiança, como se o mundo não tivesse mudado desde então e não estivéssemos a viver já uma profunda crise geopolítica que vai ter profundíssimos impactos na vida dos europeus e dos portugueses. Estão por aí também os abutres, e aqui todos percebem de quem falo, desejosos de que o caos e a destruição se imponham, porque sabem que o caos é a melhor forma de disfarçar a situação caótica que vivem dentro da própria casa. Ao longo deste processo, a Iniciativa Liberal deu um exemplo de sentido de responsabilidade e defesa dos interesses dos portugueses. Votamos contra 2 moções de censura. Alertamos o Primeiro-Ministro sobre o caminho errado que estava a tomar. Eu próprio sugeri um plano de 3 pontos que teria eventualmente impedido que a crise se agudizasse. Pedir desculpa aos portugueses, explicar tudo, encerrar a empresa. Olhando para trás, creio que foi mesmo o melhor conselho que o Primeiro-Ministro recebeu, apesar de ter decidido não aceitar. E, finalmente, votaremos hoje, se for o caso, a moção de confiança, porque o que está em causa é defender o interesse de Portugal ou é defender os interesses particulares. Se chegarmos a ir a eleições, lideraremos mais uma vez pelo exemplo. O nosso caminho é o da ambição para Portugal, o da exigência para nós próprios primeiro e depois também para os outros, e o da responsabilidade perante os portugueses. Recusaremos uma campanha focada em discussões plebiscitárias e de ataque pessoal. Apresentaremos uma visão para o país, uma solução política de coragem e de confiança. Os portugueses sabem que podem contar connosco. Os portugueses sabem que o liberalismo funciona e vai acelerar Portugal.